Bom dia a todos. Meu nome é Marcelo Paniagua, eu sou médico veterinário, graduado pela Universidade Federal de Viçosa em 1986. Eu trabalhei por um tempo no Brasil, mas nos últimos 18 anos eu tenho trabalhado em outras partes. Atualmente moro em Bangkok, na Tailândia. Mas antes de começar essa apresentação, eu gostaria de agradecer profundamente aos organizadores, principalmente à FACTA, pelo convite. Para mim é sempre uma honra, um privilégio poder trocar algumas ideias e ter essa oportunidade de comunicar o que a gente tem visto em outras partes do mundo com os meus colegas do Brasil. Bom, mas o tópico para essa apresentação de hoje é a situação da influenza aviária e da doença de Newcastle no mundo. Eu vou começar falando um pouco sobre a influenza aviária de alta patogenicidade. Essa doença foi identificada pela primeira vez há quase 150 anos, mais especificamente em 1878, por Peroncito, na Itália, e houve alguns surtos esporádicos, mas nada muito grande. E essa doença ganhou a relevância que ela tem hoje a partir de 1996, quando esse vírus foi isolado pela primeira vez, o H5N1, em uma granja de gansos na província de Guangdong, na China. E um ano depois, em 1997, esse vírus ganhou as manchetes mundiais quando ele causou sérios problemas em aves e até mesmo em humanos. Em Hong Kong, houve, naquela época, 18 infecções de humanos e 6 deles morreram. Então, foi a primeira vez que esse vírus ganhou as manchetes mundiais. E poucos anos mais tarde, entre 2003 e 2004, esse vírus se espalhou pela Ásia de uma maneira sem precedentes. Entre 2003, 2004, 2005, quase todos os países da Ásia reportaram a presença desse vírus. Os únicos 2 países que não tiveram o vírus naquela época, não tiveram a doença, foram as Filipinas e Sri Lanka, mas todos os outros tiveram seríssimos problemas com o H5N1. E logo depois desses episódios na Ásia, esse vírus se espalhou por mais de 40 países, e nesse período houve 217 mortes causadas pelo H5N1. Então, a gente pode imaginar que realmente esse vírus, essa doença, ganhou uma relevância bastante diferente do que tinha antes de 1996. Mais recentemente, 2 outros episódios também ganharam as manchetes. O primeiro deles aconteceu entre 2014 e 2015, que foi a presença dessa doença nos Estados Unidos da América, e entre 2016 e 2017, a presença na Europa. Sim, mas vamos ver como está a situação dessa doença hoje, a distribuição global do vírus da influenza aviária de alta patogenicidade hoje. Essa figura traduz todas as notificações que ocorreram nos últimos 5 meses. Na verdade, entre 1º de outubro de 2021 e 3 de março de 2022. E a gente pode ver um número espantoso de casos na Europa, um número muito grande de casos nos Estados Unidos e também na África. Então, esse vírus está bastante ativo e, coincidentemente, de novo, é o vírus H5N1 e bastante ativo em 3 diferentes partes do mundo: a Europa, na África e nos Estados Unidos. Mas é interessante entender como esse vírus pode atingir áreas tão diferentes do mundo e numa mesma época. Eu vou tentar mostrar nesse gráfico a importância das aves migratórias, aves aquáticas migratórias, no processo de disseminação desse vírus. Até hoje foram documentadas 4 ondas intercontinentais desse vírus H5N6, pode ser o H5N8, como ocorreu há alguns anos na Europa, ou o H5N1, que nós estamos vivendo hoje, mas já foram documentadas 4 grandes ondas continentais desse vírus. Talvez estejamos vivendo agora a 5ª onda. Bom, tudo começa com as aves migratórias, e quando na primavera
do hemisfério norte, claro, essas aves têm uma migração rumo ao norte, e elas vão atingir áreas no norte da China, na Mongólia, na Rússia, e onde elas passarão o verão. Ali são as áreas onde haverá reprodução, mas quando o verão termina, essas aves começam a migrar novamente em direção ao sul. E elas podem atingir a Europa, e aqui, nesse caminho, elas vão atingir o continente europeu aproximadamente em outubro, e essas aves continuam seu processo migratório e continuam a descer, em alguns casos atingindo até países da África, do norte da África, para ser mais preciso. Mas há alguns outros corredores de aves migratórias que também atingem áreas como o norte do Canadá e depois migram em direção ao sul novamente, atingindo áreas muito distantes, como o sul dos Estados Unidos. Então, esses vírus, essas aves são responsáveis por introdução desses vírus nessas áreas tão distantes do planeta Terra. É interessante notar o que vem acontecendo nos Estados Unidos mais recentemente. Desde o final de novembro de 2021, por coincidência, a época que as aves migratórias atingem o continente americano, atinge essa parte dos Estados Unidos, alguns surtos começaram a ser detectados no Canadá e nos Estados Unidos, em aves domésticas e em aves silvestres. É interessante notar que até o dia 28 de março, o dia da publicação desse gráfico por essas autoridades americanas, 45 plantéis, 45 lotes de aves comerciais na América do Norte haviam sido afetados pelo H5N1, atingindo mais de 15 milhões de aves até o dia 28 de março. Mas é interessante agora comparar o que está acontecendo nesse momento com o que aconteceu entre 2014 e 2015, quando houve o que foi chamado na época de o maior incidente de saúde animal na história dos Estados Unidos. Existe uma publicação bastante interessante que analisa o impacto econômico da influenza naquele episódio e os gastos, as estimativas apontam para gastos acima de $1 bilhão. Claro, com depopulação, gastos com limpeza, com desinfecção, com indenizações, mas as estimativas apontam para gastos superiores a $1 bilhão, alguma coisa na casa de 5 bilhões de reais. E naquela oportunidade, 50 milhões de aves morreram ou foram abatidas para impedir a disseminação do vírus. Como eu citei anteriormente, até o momento, a mortalidade em torno de 15 milhões de aves, ou seja, aproximadamente um terço do que morreu em 2014 e 2015. Com certeza, no futuro próximo, haverá mais publicações mostrando o impacto dessa onda, o impacto da influenza aviária nesse momento nos Estados Unidos, mas, com certeza, muitos e muitos milhões de dólares vão ser gastos para controlar mais esse incidente. E agora, eu gostaria de entrar um pouquinho na situação da Europa, o que está acontecendo nesse momento entre 2021 e 2022. É interessante, esse surto, essa onda de surtos começou, coincidentemente, em outubro de 2021, mais uma vez coincidindo com a entrada das aves migratórias no continente europeu. E vejam só nessa figura a quantidade de surtos que foram registrados. É impressionante o número, e talvez esse seja o maior surto de influenza aviária da Europa. Talvez seja até maior do que aquele registrado entre 2016 e 2017, em que surtos foram verificados em todos os 28 países que fazem membros da União Europeia. Mas isso não é o mais importante. Apesar de ser catastrófico, há um outro ponto que merece reflexão nessa introdução e constante reintrodução da influenza aviária na Europa. Eu anotei aqui as epizootias da influenza aviária de alta patogenicidade naquele continente.
foram verificadas problemas ou surtos em 2016, 2017, como eu já falei, em 2018, 2019, 2020, 2021 e agora entre 21 e 22. Ou seja, essa doença é constantemente reintroduzida, erradicada, reintroduzida, mais gastos, erradicada, reintroduzida, erradicada. Eu tenho certeza que essa nova onda vai fazer com que os produtores, vai fazer com que os legisladores, vai fazer com que as pessoas que estão envolvidas, direta ou indiretamente, com a produção de aves no continente europeu, repensem a forma de que as aves estão sendo criadas hoje. Talvez isso haja algum impacto na forma de se criar aves ou diminua-se o número de lotes de aves free range, ou talvez vacinação. Eu não sei o que vai acontecer. Tudo nesse ponto é somente especulação. Mas uma coisa é um fato. Ano após ano, a reintrodução desse vírus no continente europeu, com todos os problemas, com todos os impactos econômicos, claro, causados por essa doença. Bom, mas agora eu gostaria de falar de um vírus, também uma influenza aviária, mas um vírus que causa menos impacto, menos manchetes de jornal, eu diria. Esse vírus é o H9N2, e esse vírus também foi detectado pela primeira vez em 1966, no estado do Wisconsin, nos Estados Unidos, mas também não era um vírus com a relevância que ele tem ganhado hoje, até que, em 1992, ele foi detectado na província de Guangdong, na China. Você se lembra? Guangdong é aquele mesmo lugar que eu mencionei, foi o primeiro lugar onde o vírus H5N1 foi identificado na China. Bom, mas o que aconteceu depois dessa identificação desse vírus na província de Guangdong é que esse vírus e suas diferentes linhagens se espalharam de uma forma muito grande, por uma área geográfica muito grande, eu vou mostrar no próximo slide, mas atingindo países da Ásia, atingindo países do Oriente Médio e até mesmo do norte da África. Por isso mesmo, esse vírus se tornou o vírus mais disseminado, o vírus de influenza aviária mais disseminado em aves no mundo. E, muito interessante, o impacto econômico do H9N2 parece ser ainda mais devastador do que o impacto da influenza aviária de alta patogenicidade. É um vírus que temos que prestar muita atenção. O Brasil é livre, mas temos que prestar muita atenção. Esse mapa agora ilustra a disseminação desse vírus. Ele foi, como eu mencionei, isolado na província de Guangdong, em 1992, e desde então esse vírus se espalhou por uma área imensa, metade do globo terrestre hoje. Alguns dos países que não notificaram, talvez não saibam da existência. Talvez o vírus esteja presente em outros países da África, mas não foram reportados ou não há publicações apontando que esse vírus esteja presente naquela área. Portanto, esse vírus pode estar até mesmo mais disseminado do que aponta essa figura. Certo? Mas existem alguns outros pontos que eu tenho de mencionar que fazem com que esse vírus venha para o radar da indústria avícola mundial. Primeiro, é o potencial zoonótico do H9N2. Há publicações mostrando que esse vírus pode infectar seres humanos, tá? Esse potencial zoonótico é conhecido. Normalmente, ele não causa uma infecção tão grave como o H5N1 ou com o H7N9, como foi, como eu já mencionei anteriormente. Esses vírus, H5N1 ou H7N9, podem até matar. O H9N2 gera uma infecção mais leve, mas, de qualquer forma, já foram reportadas infecções humanas. Mas acredita-se que a presença da leucina na posição 226 seja um fator de risco para que esses vírus possam passar de aves para seres humanos.
E vejam que interessante, esses dois gráficos ilustram o percentual de isolamentos de vírus do H9N2 com os aminoácidos leucina e glutamina na posição 226. Vejam que os isolamentos da década de 80, ou isolamentos até o ano 2000, a maioria ainda tinha a glutamina na posição 226. Com o passar do tempo, o percentual de isolamentos com a leucina na posição 226 aumentou e hoje quase todos os isolamentos têm a leucina nessa posição. Esses aqui são os dados da China, mas também os dados são muito semelhantes ao que se passa no resto do mundo. Então, é mais um motivo para prestar atenção nesse vírus. E esses mesmos autores que publicaram isso mostraram alguns estudos sorológicos em humanos, e humanos que tiveram exposição ocupacional ao vírus, pessoas que trabalham em granjas, pessoas que trabalham em abatedouros, e esses dados mostram, primeiro, que é bastante variável o percentual de pessoas que tiveram soroconversão para o H9N2. Em alguns países, em alguns estudos, bastante baixa, mas em alguns outros estudos, o percentual de pessoas com anticorpos anti-H9N2 é muito relevante. E isso mostra que essas pessoas foram infectadas e, claro, que o sistema imunológico produziu anticorpos anti-H9N2 que foram detectados nesses estudos sorológicos. Então, mais uma vez, mostrando o potencial zoonótico desse vírus. Mas o pior, se há algo que seja pior nesse vírus, é a capacidade de rearranjo genômico, ou reassortment. Tem sido documentado que o H9N2 doou alguns genes para o H7N9, o vírus que eu me referi há pouco. Esse vírus H7N9 causou a morte de mais de 500 pessoas na China em 2013 e 2014, se não me falha a memória. Mais de 500 pessoas morreram por causa desse vírus. Mas não só nesse vírus, o H9N2 também doou genes para outros vírus que têm a capacidade de replicação em seres humanos. Portanto, o potencial zoonótico realmente existe e não pode ser negligenciado. Mas existe mais um outro aspecto que eu gostaria de levar em consideração, que é a possibilidade de erradicação desse vírus. Vou começar aqui mostrando alguns países que foram afetados pela influenza aviária de alta patogenicidade, que foram capazes de erradicar esse vírus. E eu poderia citar vários países aqui, como a Malásia, Filipinas, Tailândia, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Holanda, Alemanha e vários outros. Eu poderia citar aqui 40, 50 países que foram afetados pela influenza aviária de alta patogenicidade e que foram capazes de erradicar o vírus. Agora, quantos países foram capazes de erradicar o vírus H9N2? Exatamente, não há um único país que foi capaz de erradicar o H9N2, depois que esse vírus se espalhou pelo país. Não há um único relato de um país que foi capaz de erradicar. Portanto, esse vírus, temos que prestar bastante atenção, ele está presente na África. Eu sei que há um oceano Atlântico entre a África, entre essa parte oeste da África e o Brasil, há um oceano, mas temos que prestar atenção. Esse vírus é devastador, devastador. Mas agora eu quero passar para o meu último tópico, que é a doença de Newcastle. E essa doença tem a distribuição mundial,
ela é exótica em vários países. E, por curiosidade, apenas 16 países no mundo nunca reportaram surtos dessa doença. Provavelmente são países, são pequenas ilhas no meio do Oceano Pacífico, mas, de uma forma geral, esse vírus está presente na grande maioria dos países, ou esteve presente e foi erradicado. E não é nem necessário dizer que o impacto econômico, o impacto social dessa doença é enorme e é uma constante ameaça à segurança alimentar de países em desenvolvimento. Mas se a gente olhar agora o que está acontecendo nesse momento com relação à distribuição da doença de Newcastle no mundo, essa figura representa os países que reportaram entre 2018 e 2020, a gente vê a presença do vírus em quase todo o mundo. Inclusive nos Estados Unidos, que reportou em 2019, 2020, ou final de 2018 e 2019, a presença do vírus da doença de Newcastle em plantéis na Califórnia. Tenho certeza que vocês se lembram disso. Então, os Estados Unidos foram marcados. Mas, baseado nessa figura, a gente pode ter uma ideia, tecer alguns comentários. Primeiro, que atualmente há grandes áreas em que a doença de Newcastle é exótica. Eu poderia citar aqui vários países da Ásia, vários países do Oriente Médio, países da África, países da América Latina, como o México, por exemplo. Esses países, a doença é exótica, não há a menor possibilidade, pelo menos a curto prazo, de erradicação, e os produtores têm de conviver com ela. As aves são vacinadas constantemente e, de tempos em tempos, há surtos e as perdas são muito, muito, muito grandes. Tá? Mas existem também áreas em que a doença não está presente, e eu poderia citar algumas delas. A primeira, a Austrália, ou alguns países da parte ocidental da Europa, como a França, como a Itália, a Espanha, a Alemanha. A doença de Newcastle, as formas mesogênica e envelogênica não estão presentes, e, claro, alguns países da América do Sul, como o Brasil, como Chile, Argentina e Uruguai. Então, esses países são livres da doença e espero que se mantenham assim. Mas uma outra coisa que é interessante notar quando a gente olha para essa figura é que há alguns países na América do Sul em que a doença de Newcastle está presente. Então, comparando com as três doenças, com as duas doenças que eu mencionei anteriormente, a influenza de alta patogenicidade, ou H9N2, o vírus da doença de Newcastle é o que está mais geograficamente próximo do Brasil. E a gente tem sempre que se perguntar, mas tem um risco de introdução por essa quase proximidade física? Bom, claro, riscos sempre existirão, mas a gente tem que pensar que esses países têm apresentado essa doença por vários e vários e vários anos, e o Brasil continua livre desse vírus, livre das formas mesogênica e envelogênica do vírus de Newcastle. Talvez seja porque a localização desses países esteja longe das áreas de produção no Brasil. Sim, certo? Como no sul do Brasil ou áreas do Mato Grosso. Talvez seja uma dos fatores. Mas o importante é considerar que o risco existe. E o que a gente tem de fazer é manter uma vigilância ativa, não só para Newcastle, mas para outros vírus que eu mencionei anteriormente. E eu gostaria de destacar aqui três publicações que eu achei. A primeira foi feita em 2004 com aves migratórias que foram capturadas no Rio Grande do Norte. Veja bem, nesses 26 pools de amostras aqui, o vírus foi detectado em 5 deles, e são vírus com um índice de patogenicidade intracerebral muito alto, cerca de 1,6. São vírus de Newcastle que foram identificados em aves migratórias capturadas em galinhos. Isso em 2004. Mais recentemente, em 2016, uma tese de doutorado na USP
avaliou aves de fundo de quintal que são criadas perto desses sítios que recebem aves migratórias em 7 estados brasileiros. Nesse trabalho, não foram detectados anticorpos para os subtipos H5 e H7. Excelente, são os tipos de alta patogenicidade. Entretanto, e isso é importante, foram identificados anticorpos contra os subtipos H1, H3, H4, 6, 8, 10, 12, 13 e 16. Na conclusão desse trabalho, é interessante, a autora menciona que os vírus da influenza de baixa patogenicidade circulam em aves criadas em aves de fundo de quintal, criadas no entorno de sítios de aves migratórias no Brasil. E, claro, a autora alerta para a importância da ampliação da vigilância ativa nessa população. E, finalmente, mais um trabalho de vigilância ativa, nesse caso envolvendo influenza aviária e doença de Newcastle, mas foi feito no Mato Grosso do Sul, em aves de fundo de quintal, também criadas próximas a esses sítios que recebem aves migratórias. Os resultados foram muito, muito similares ao apresentado no trabalho anterior. Não foram evidenciados os vírus de notificação obrigatória, ou seja, o H5 e H7, de influenza, ou de vírus velogênico ou mesogênico da doença de Newcastle, mas, mais uma vez, houve a presença de amostras soropositivas, provavelmente devido a cepas de baixa patogenicidade, muito similar à conclusão que aquela tese de doutorado de 2016 mostrou. Essa publicação é de 2020, mas mostrando resultados muito similares. Bom, eu gostaria de caminhar agora para as minhas considerações finais e, claro que eu tenho que começar falando de um ponto muito importante. O Brasil tem uma situação invejável, não só do ponto de vista produtivo. O Brasil é uma referência na produção de frangos, o Brasil é uma referência na produção de aves, mas principalmente do ponto de vista de saúde dos plantéis avícolas. Não há um único país com uma avicultura, com as dimensões da avicultura brasileira, que seja livre de influenza aviária, de alta e baixa patogenicidade, dos vírus que eu citei aqui, H9N2 e de Newcastle. Não há um único país que tenha uma situação de saúde tão invejável quanto o Brasil. Entretanto, e isso é importante, o risco dessas doenças existe. O risco de introdução de influenza existe. E nós vimos que hoje a participação de aves migratórias se tornou muito relevante. A reintrodução, ano após ano, desse vírus na Europa mostra, e sim, essa talvez hoje seja a mais importante forma de introdução do vírus, e isso faz com que seja alguma coisa não previsível. Nós não sabemos a que ponto essas aves podem chegar. Por isso, o monitoramento é extremamente importante. E já que o risco de introdução existe, o desafio é, em caso de um surto, nós temos que evitar que esse vírus se espalhe. É claro que isso não é uma tarefa simples, é claro que um país com as dimensões continentais que o Brasil tem e com a complexidade da indústria avícola nacional tornam essas tarefas quase que hercúleas. Mas, no final, alguns fatores são essenciais e nós temos que mantê-los sempre em mente. O primeiro, que todos os envolvidos na cadeia produtiva têm que ter em mente que rígidos procedimentos de biosseguridade têm de ser implementados nas granjas, nos incubatórios, em qualquer parte do processo da cadeia produtiva de aves. Mas não só isso. Isso não é suficiente. Nós temos que ter uma vigilância ativa constante, como aqueles 3 trabalhos que eu mostrei anteriormente. Possivelmente, não seja suficiente. Claro que não é. Mas é um bom começo.
temos que aumentar isso. Um outro ponto que eu gostaria de ressaltar é a transparência. Manter a saúde dos plantéis avícolas não é responsabilidade de uma autoridade competente, não é do governo, não é dos produtores. A responsabilidade é de todos os envolvidos na cadeia produtiva de aves no Brasil. Então, a transparência é um componente fundamental. E quando eu falo transparência, eu quero dizer que uma imediata comunicação de mortalidade, por exemplo, uma mortalidade suspeita às autoridades competentes. Houve mortalidade, é suspeita, avise. É um ponto muito importante. O diagnóstico rápido de população de aves afetadas. Uma vez que o problema foi diagnosticado, eu tenho certeza que todos no Brasil saberiam lidar. Nós já aprendemos, nós tivemos a oportunidade de aprender com os Estados Unidos em 2014, 2015, com a Europa, com outros países, então a gente saberia o que fazer. O importante é diagnosticar de forma precisa, de forma rápida, para que as medidas necessárias sejam tomadas. E, por fim, minha última mensagem é que, para manter o Brasil livre da influenza aviária, para manter o Brasil livre da doença de Newcastle, não é uma responsabilidade específica do governo ou dos produtores. É uma responsabilidade de todos os envolvidos na cadeia produtiva de aves, de todos nós que estamos agora nessa conferência. Nós temos a nossa parcela de responsabilidade para manter a saúde dos nossos plantéis sendo um ponto que é invejado por outros países do mundo. Todos nós somos uma parte importante nisso. Porque eu tenho certeza que ninguém quer ver uma notícia dessa. O Brasil registra doença de Newcastle. Exportação de frango pode cair. Bom, essa foi a notícia veiculada há pouco mais de 15 anos, em julho de 2007, e eu tenho certeza que ninguém aqui quer que isso sim. Ninguém aqui quer. Nem Newcastle, nem influenza, porque as consequências para o setor seriam devastadoras. Ok? Eu termino minha apresentação aqui. Gostaria de deixar o meu e-mail para comunicação, marcelo.paniago@seva.com. Eu estarei disponível para qualquer pergunta, se houver. Mais uma vez, gostaria de agradecer aos organizadores, em especial à FACTA, pelo convite, e para mim é uma enorme satisfação. Muito obrigado.